Fazendeiro solteiro estava perdido na chuva, até uma viúva solitária oferecer abrigo a ele. Capítulo 1. O que a chuva carrega? Tem chuva que lava, tem chuva que afoga. Aquela noite eu aprendi a diferença. Eu já tinha visto temporal feio antes. Vivi 46 anos no Cerrado. Passei por seca que rachava a terra como pele velha, por geada que matava a roça numa madrugada, por vendaval que arrancava a telha e levava junto o que a gente tinha construído com suor e teimosa esperança. Mas aquela tempestade de março tinha outra natureza. Não era só o vento, não era só a chuva. Era como se o céu tivesse cansado de segurar alguma coisa por tempo demais e resolvido largar tudo de uma vez só, em cima de mim. Eu estava voltando de Riachão do Jacuípe. Tinha ido vender 2 bois magros que já não valiam a ração que comiam, pagar uma dívida que envergonhava e comprar um saco de calcário que eu sabia que não ia resolver o problema do pasto, mas que eu precisava comprar assim mesmo, por uma questão de não ficar completamente parado. Há anos eu vivia assim, fazendo o que dava para fazer, sabendo que não era o suficiente, mas fazendo assim mesmo porque parar parecia pior que qualquer derrota. A caminhonete era velha. Uma F100 azul desbotada, que eu herdei do meu pai junto com a fazenda, junto com as dívidas, junto com o nome e a responsabilidade de não deixar morrer o que ele tinha construído. O motor tossia nos dias frios. O limpador de para-brisa do lado do motorista trabalhava quando queria. E o farol direito tinha uma luz trêmula que às vezes eu achava que era pressentimento. Aquela coisa que vacila antes de apagar de vez. A estrada de terra virou lama antes que eu percebesse o quanto estava longe de qualquer casa conhecida. Eu tentei manter a velocidade, mas o barro puxava as rodas para o lado como se a estrada tivesse vontade própria. E a vontade dela era me engolir. Freei devagar para não travar, tentei achar o meio da pista com os olhos, mas a chuva batia no para-brisa com tanta força que meu limpador quebrado não dava conta. Eu enxergava o que a luz do farol mal iluminava. Nada. Terra. Mato. Escuridão que não tem fundo. Parei a caminhonete. Não foi decisão. Foi a estrada que decidiu por mim. A roda traseira esquerda afundou num buraco que a chuva tinha escondido debaixo de uma poça cor de café. Pisei no acelerador com cuidado. A F100 gemeu. As rodas giraram no vácuo e o cheiro de borracha queimada subiu pela janela entreaberta. Eu tentei de novo, até entender que não tinha mais jeito sozinho. Apaguei o motor. Sentei naquele silêncio que não é silêncio, porque a chuva martelava a lataria com uma constância quase agressiva, e eu fiquei olhando para o para-brisa como se do outro lado houvesse alguma resposta. Não havia. Só água, só escuridão, só o som da tempestade que não tinha pressa de terminar. Nessa hora, um homem pensa. E quando um homem como eu fica parado num lugar como aquele, os pensamentos não são os bons. Não vêm as memórias alegres primeiro, vêm as outras. Vêm os rostos que eu não consigo mais ver, as vozes que eu só ouço em sonho, as mãos que eu devia ter segurado mais forte e não segurei. Vieram elas naquela noite, como sempre vêm quando eu estou no limite. Mariana veio primeiro, minha primeira mulher. Morreu de parto levando junto o menino que a gente tinha esperado por 8 anos. Eu tinha 32 anos e aprendi naquele dia que o mundo não pede licença. Que a vida pode virar de ponta cabeça numa tarde de domingo, enquanto você ainda está tentando entender como aquilo é possível. Fiquei 2 anos sem conseguir entrar no quarto onde ela dormia. Depois de 2 anos, entrei. Sentei na cama. Não chorei. Acho que eu já não sabia mais como. Depois veio Conceição. 7 anos mais tarde. Uma mulher boa, de riso fácil e mão firme na cozinha. A gente não tinha o amor daquele primeiro tipo, aquele que dói quando olha, mas tinha respeito, tinha companhia, tinha o calor de não dormir sozinho. Ela foi embora de outra forma. Não morreu. Foi. Disse que eu era bom homem, mas que viver comigo era como viver com alguém que estava sempre de passagem, que eu nunca tinha chegado de verdade.
Eu não discuti, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. E depois disso, nada. 6 anos de nada. 6 anos de fazenda, de gado, de seca, de feira, de dívida, de noite comprida e cama fria. 6 anos aprendendo a gostar do silêncio, porque o silêncio não vai embora. 6 anos convencendo a mim mesmo de que eu tinha escolhido aquilo, quando, na verdade, o que eu tinha feito era desistir de escolher. Foi quando eu levantei os olhos do para-brisa molhado e vi uma luz, pequena, amarelada, trêmula como meu farol, mas acesa. Do lado de uma estradinha de chão batido que eu não tinha notado antes, lá no alto de uma elevação discreta, havia uma casa. Não grande, não bonita, mas havia. E havia luz dentro dela, o que significava que havia alguém. Eu fiquei olhando por uns segundos sem me mover. Tem uma coisa estranha que acontece com um homem que viveu muito só. Ele desaprende a pedir ajuda. Não por orgulho. Bem, talvez um pouco por orgulho, mas principalmente porque ele se acostuma a resolver as coisas no braço e no silêncio. E a ideia de bater na porta de um desconhecido em plena madrugada chuvosa parece uma violência, uma invasão, um peso que ele não quer jogar nos ombros de ninguém. Mas o barro estava subindo, a chuva não estava parando, e eu estava com frio de um jeito que não era só temperatura, era aquele frio de dentro que não tem cobertor que resolva. Peguei o chapéu, abri a porta, e a chuva me recebeu como se eu tivesse chegado atrasado numa briga que já estava ganha. Caminhei até aquela luz. Cada passo afundava no barro. A água escorria pelo chapéu e descia pelo pescoço e entrava pela gola da camisa, como se estivesse me testando. O vento empurrava de lado, mas eu caminhei. Porque às vezes, quando um homem está no limite, o único pensamento que sobra é um só. É ali, ou é o fim. Subi os 3 degraus de madeira da varanda. Parei na frente da porta. Ouvi o vento uivar em volta da casa como se quisesse me dissuadir. E bati. Capítulo 2. A mulher que abriu a porta. Tem momentos na vida que duram segundos e ficam para sempre. Aquele foi um deles. A porta se abriu devagar, não de uma vez, não com pressa, mas com o cuidado de quem aprendeu que nem tudo que chega de noite precisa entrar rápido. Havia uma corrente de segurança presa no batente, daquelas de metal amarelado que as mulheres que vivem sozinhas colocam não porque acreditam que vão segurar um homem determinado, mas porque precisam de um segundo, só um segundo, para ver quem está do outro lado antes de decidir se o mundo merece confiança naquela noite. Ela me olhou pela fresta. Eu devia ser um espetáculo de dar pena. Encharcado da cabeça aos pés, o chapéu pingando, a camisa colada no peito, o barro até o joelho da calça. O cabelo grisalho amassado, a barba de 3 dias mais escura onde a água tinha molhado mais fundo. Um homem de quase 50 anos que parecia ter envelhecido 10 naquela caminhada de 300 metros. Ela me olhou, e eu a olhei. Isso durou talvez 4 segundos, mas eu me lembro de cada detalhe daqueles 4 segundos como me lembro de poucas coisas na vida. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos. Eu soube depois que tinha 43, mas naquela noite ela parecia ter a idade que a vida dá quando ela não foi fácil. Não era velha, não era jovem. Era daquele jeito que eu só sei explicar dizendo que ela tinha chegado num lugar, não de resignação, mas de consciência, como quem sabe exatamente o que perdeu e escolheu ficar de pé mesmo assim. O cabelo era castanho escuro, com fios brancos nas têmporas que ela não escondia. Os olhos eram de um marrom que eu não achei cor certa na hora. Só mais tarde, quando havia a luz do dia, entendi que eram da cor da terra molhada. Escuros, fundos, carregados. Ela segurava um guarda-chuva bege. Dentro de casa, com a chuva do lado de fora, ela segurava um guarda-chuva. Eu não entendi na hora. Entendi depois, quando vi que o telhado da varanda tinha uma goteira no canto esquerdo que ela tinha aprendido a desviar, sem nem pensar, do mesmo jeito que a gente aprende a desviar das coisas que não tem como consertar imediatamente, que a gente convive com elas, até que apareça um jeito ou até que a gente acostume.
Ela não disse nada por um momento. Eu também não. Porque o que se diz numa hora dessas? Bom dia seria mentira. Desculpe, o incômodo seria pouco. Então eu tirei o chapéu, num gesto que meu pai teria chamado de educação e que eu chamaria de não saber onde pôr as mãos, e disse a única coisa verdadeira que eu tinha. Minha caminhonete atolou. Tô longe de qualquer coisa que eu conheça. Não vim trazer problema, mas a chuva... Eu não terminei a frase. Não precisei. Ela olhou para o céu atrás de mim. Aquele céu que estava absolutamente decidido a desabar. E depois me olhou de novo. E eu vi no rosto dela uma batalha que durou menos de 2 segundos. A batalha entre o medo que qualquer mulher sozinha tem direito de sentir e alguma outra coisa que eu não soube nomear na hora. A corrente saiu do batente com um barulho seco de metal. Entra, ela disse. Só isso, entra, sem pergunta, sem condição, sem o interrogatório que eu merecia e esperava. Só aquela palavra de 2 sílabas que na boca dela, naquela noite, teve o peso de uma decisão que ela tomou, sabendo o que estava fazendo. Eu entrei e imediatamente me senti grande demais para aquele espaço. Não porque a casa fosse pequena, era, mas não absurdamente. Era porque tudo ali tinha sido organizado por uma pessoa só, para uma pessoa só. Com uma ordem e uma lógica que eu não conhecia e que parecia frágil de um jeito que me deu vontade de andar na ponta dos pés. O chão era de madeira escura, bem cuidada, e eu estava pingando nele como se fosse uma torneira mal fechada. Fiquei parado perto da porta sem saber para onde ir. Ela foi ao armário do corredor e voltou com uma toalha, dobrada, limpa, com cheiro de sabão de coco e sol. Me estendeu sem sorrir, mas também sem frieza, com aquela naturalidade de quem foi criada para cuidar e que cuidar, para ela, não era servilidade, era linguagem. Obrigado, eu disse, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Enquanto eu me enxugava da pior forma, ela foi para a cozinha. Eu ouvi o barulho do fogão a lenha sendo acordado, a chaleira sendo posta em cima, o barulho de uma xícara. E fui olhando a sala com aquele olhar que a gente aprende quando passa a vida sozinho. O olhar de quem lê os lugares como se fossem texto. O que eu li naquela sala me parou. Havia uma estante comprida na parede de frente. Livros velhos, alguns em pé, alguns tombados, misturados com coisas que as pessoas guardam não porque são úteis, mas porque não conseguem jogar fora. Um filtro de barro que não usava mais, uma caixinha de madeira, um terço enrolado numa correntinha de prata. E ali, entre um livro de receitas e um almanaque cor de folha seca, havia um retrato, numa moldura simples, de madeira clara. Mas o retrato estava virado para a parede, não para baixo, para a parede. Como se ela não quisesse quebrá-lo, não quisesse guardá-lo, mas também não conseguisse mais olhar. Na parede do lado oposto havia um prego solitário, e nele estava pendurada uma aliança, não numa gaveta, não numa caixinha, num prego, visível, como quem diz, eu não esqueci, e não vou fingir que esqueci, mas também não posso mais carregar isso no dedo. Eu olhei para a aliança por tempo demais. Tirei os olhos quando ouvi os passos dela voltando. Ela trouxe 2 xícaras de café. O café era escuro, forte, daquele jeito que no interior se faz para aguentar o dia comprido. Colocou uma na minha mão, sem perguntar se eu queria, e eu percebi que ela já sabia que eu precisava. Ficou de pé por um segundo, olhando para o chão onde eu tinha pingado, e foi buscar um pano de chão sem dizer nada, sem me olhar, sem me fazer sentir pior do que eu já me sentia. Esse gesto simples de limpar o chão sem fazer drama me desarmou mais do que qualquer coisa. Você mora sozinha? Eu perguntei, e imediatamente me arrependi do tom, porque parecia interrogatório. Ela me olhou de cima do pano de chão. Moro. Tem quanto tempo? Ela ficou um segundo antes de responder. 2 anos, disse ela. E o jeito que disse tinha o peso exato de 2 anos. Eu não perguntei mais nada. Não precisava. Aquela aliança no prego já tinha me dito o que eu precisava saber. Sentei na cadeira que ela indicou com um gesto.
Uma cadeira de madeira perto da janela, de onde eu podia ouvir a chuva batendo nos vidros, como se estivesse tentando entrar também. Ela sentou do outro lado da mesa pequena, com a própria xícara, e nós dois ficamos por um momento só ouvindo o temporal. Como é seu nome? Ela perguntou. Davi, eu disse. Davi Lacerda. Ela assentiu levemente, como se estivesse guardando aquilo num lugar seguro. Eu sou Teresa. Teresa. Eu repeti mentalmente sem querer, como a gente faz com as palavras que parecem caber certo em alguma coisa que a gente ainda não sabe o quê. Você vinha de onde, Davi? De Riachão. Fui vender uns animais. A estrada pegou tempestade antes que eu chegasse na BR. Ela acenou com a cabeça olhando para a janela. Essa estrada fica traiçoeira quando chove assim. Já vi caminhão grande atolar bem ali embaixo. Sua caminhonete tem tração? Ela perguntou depois. Tem, mas a roda traseira foi fundo demais. Sozinho não tiro. De manhã eu chamo o Antônio, ela disse, com a naturalidade de quem resolve problemas práticos sem transformar em drama. Ele tem um trator, mora do outro lado do morro. É de confiança. Eu olhei para ela. A senhora não precisa... Eu sei que não preciso, ela disse, sem rispidez, mas com uma firmeza tranquila que me fechou a boca. Mas você precisa. E não tem sentido deixar homem com caminhonete atolada na chuva quando tem solução. Eu fiquei quieto. Ela tinha razão. E ela sabia que eu sabia. O café foi acabando, a chuva foi ficando, e o silêncio entre nós dois foi mudando de qualidade. Foi perdendo a tensão de estranho e estranha, e ganhando alguma coisa que eu não saberia nomear com precisão, mas que eu reconhecia de um lugar fundo. Era o silêncio de duas pessoas que não precisam preencher o ar para justificar a presença uma da outra. Foi quando o trovão caiu. Não foi trovão distante. Foi aquele tipo que a casa inteira treme, que a lâmpada pisca, que o coração sobe até a garganta antes que o barulho acabe. Teresa não gritou, mas eu vi o corpo dela se encolher 1 milímetro. Só 1 milímetro, como reflexo antigo que ela já tinha aprendido a esconder. Por instinto, sem pensar, sem calcular, sem a menor intenção de cruzar qualquer linha, eu coloquei a mão no ombro dela. Durou talvez 2 segundos. Ela não se afastou. E esses 2 segundos disseram mais do que eu seria capaz de dizer em horas de conversa, porque eu percebi, naquele toque, que ela não havia se afastado. E eu percebi, por dentro, algo que eu não esperava sentir, que minha mão também estava precisando de algum lugar para pousar. Tirei a mão devagar. Olhei para a xícara vazia. Desculpe, eu disse, sem saber bem se estava pedindo desculpa pelo toque ou por alguma outra coisa mais velha. Ela me olhou. Não precisa pedir desculpa, disse ela baixinho, e foi para a cozinha buscar mais café. Eu fiquei olhando para a aliança no prego e pensei, sem querer, que aquele prego devia doer todo dia e que mesmo assim ela tinha escolhido deixar ali. Porque às vezes a gente guarda a dor onde pode ver, não para se machucar, mas para não esquecer que sobreviveu a ela. A chuva não parou naquela noite, e eu fiquei. Capítulo 3. O que se fala quando não sobra mais defesa? Tem uma hora da madrugada que não pertence nem ao dia que passou, nem ao dia que vai chegar. É uma hora sem dono, uma hora que fica entre as duas margens, como água que não sabe para qual lado correr. Quem já passou noite acordado por dor, por insônia, por pensamento que não para, esse sabe do que eu estou falando. É quando a guarda baixa. É quando a gente fala coisas que de manhã ia engolir. Eram quase 2 horas quando Teresa perguntou: "Você tem família esperando em casa?" A pergunta veio enquanto ela recolhia as xícaras da mesa. Natural, casual, do jeito que as perguntas verdadeiras vêm, disfarçadas de conversa. Eu levei um segundo. "Não", eu disse. "Não tem ninguém esperando." Ela parou um instante com as xícaras na mão. Não me olhou, mas eu vi que ela tinha ouvido o que eu não tinha dito junto, que não era só ninguém em casa, era ninguém em lugar nenhum. "Você morava sozinho antes?" Ela perguntou de costas, indo para a pia. "Faz 6 anos." Ela não perguntou por quê, mas a pergunta estava no ar assim mesmo, pendurada como a aliança no prego.
esperando que alguém decidisse o que fazer com ela. Eu decidi. Não sei por que decidi naquela noite. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a chuva, que tem esse efeito estranho de deixar tudo mais íntimo, como se o mundo do lado de fora ficasse tão pesado que as coisas do lado de dentro precisassem ser ditas. Talvez fosse ela, aquela mulher que tinha aberto a porta sem me interrogar e que estava lavando minhas xícaras como se eu não fosse um estranho, como se cuidar fosse o idioma natural dela e nada mais além disso. Tive 2 mulheres, eu disse. Nenhuma das 2, por culpa delas. Ela se virou devagar, enxugando as mãos no avental. Me olhou de um jeito que não era curiosidade, era atenção. Tem diferença. Curiosidade quer saber o fato. Atenção quer entender a pessoa. Eu continuei. A primeira se chamava Mariana. A gente casou novo. Eu com 24, ela com 22. Ficamos 8 anos tentando ter filho. 8 anos. Eu repeti baixinho, porque ainda hoje esse número pesa diferente dos outros. Quando ela engravidou, eu achei que tinha chegado a vez da gente, que alguma coisa boa finalmente estava vindo. Parei, tomei o que tinha sobrado no fundo da xícara. Ela morreu no parto, o menino também. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios da noite. Era o tipo de silêncio que as pessoas respeitosas deixam depois de uma notícia que não tem resposta. Teresa não disse que coisa horrível, nem meu Deus, nem que pena. Ela ficou quieta do jeito certo, com o corpo parado e os olhos em cima de mim, sem desviar, como se olhar fosse a única coisa que ela podia oferecer, e ela estava oferecendo inteiro. Fiquei uns 2 anos sem saber muito bem onde estava, eu disse. Trabalhando. Só trabalhando, porque quando a gente trabalha até não poder mais, a cabeça fica quieta. É o único jeito que eu achei. Eu conheço esse jeito, ela disse baixinho. Não como quem comenta, como quem reconhece. Tá. A segunda foi Conceição. Eu continuei. Conheci uns 7 anos depois. Não foi aquele amor que te parte ao meio, não. Foi um amor mais calmo, mais sensato. A gente sabia o que estava fazendo. Tinha carinho, tinha respeito, tinha companhia. Eu pausei, mas ela foi embora. O que aconteceu? Eu olhei para as mãos. Ela disse que eu estava sempre de passagem, que vivia na fazenda, no trabalho, nos problemas práticos, mas que nunca estava de verdade. Que ela podia me chamar pelo nome e eu atenderia, mas que era como chamar alguém que está dormindo, que a voz chegava, mas a pessoa não acordava. Eu falei isso tudo olhando para as mãos. Quando levantei os olhos, Teresa estava me olhando com uma expressão que eu não soube ler completamente, mas que tinha alguma coisa de reconhecimento misturada com alguma coisa mais delicada, que eu só identificaria mais tarde como compaixão sem pena, que é o tipo mais raro. Ela tinha razão? Teresa perguntou. A pergunta me pegou no centro. Tinha, eu disse. E pela primeira vez em 6 anos, eu disse isso em voz alta para alguém. E a palavra saiu diferente de quando eu pensava sozinho. Saiu mais pesada e mais leve ao mesmo tempo. Pesada porque era verdade. Leve porque tinha saído. Eu aprendi a ficar longe das coisas que doem, eu disse. E no fim, aprendi a ficar longe de tudo. Porque quando a gente perde o suficiente, qualquer coisa começa a parecer perda em potencial. Fica mais fácil não chegar perto. Teresa cruzou os braços. Não de defesa, de quem está se segurando por dentro enquanto processa alguma coisa grande. Eu entendo isso, ela disse, devagar, com cuidado, como se estivesse colocando um pé num chão que não sabia se ia aguentar o peso. Eu entendo de um jeito que eu preferia não entender. Eu esperei. Ela olhou para a janela. Lá fora, a chuva tinha mudado de tom. Estava mais fina, mais constante, daquele jeito de chuva que decide ficar por tempo indefinido. A luz da sala era amarelada e baixa, e o fogão a lenha estilava um calor que chegava até onde eu estava sentado. O Marcos morreu faz 2 anos, ela disse. Infarto. Tinha 51 anos. Estava cortando lenha no quintal, do jeito que ele fazia toda semana, sem reclamar, sem sinal de nada, e não levantou mais.
Ela disse isso com uma serenidade que custou. Dava para ver onde o esforço estava. Na linha da mandíbula, na forma como ela respirou fundo antes de começar, na pausa que fez depois de terminar. Eu estava dentro de casa fazendo almoço, ela continuou. Quando fui chamar ele para comer, ele estava no chão perto da lenha, o machado ainda na mão. Eu fechei os olhos por um segundo. Teresa, não precisa, ela disse, gentil, mas firme. Eu não conto para receber consolo. Eu conto porque você contou primeiro, e parece justo. Eu fiquei quieto, ela tinha razão, e eu respeitei. A parte mais difícil não foi o velório, ela disse depois de um momento. Não foi a papelada, não foi ficar sem renda por um tempo, não foi aprender a fazer as coisas que ele fazia. A parte mais difícil foi... Ela pausou procurando a palavra certa. Foi entender que a vida continuava tendo gosto, que eu ainda sentia fome, que eu ainda ria de bobagem às vezes. E isso me deu uma culpa enorme, Davi. Uma culpa que eu não sabia que era possível sentir. Eu a olhei. Culpa de estar viva? Ela me encontrou com o olhar. Culpa de não estar destruída o suficiente, ela disse, como se existisse um jeito certo de sentir falta, como se o amor tivesse que ser proporcional à dor. E se a dor tivesse algum dia em que fosse menos, significasse que o amor também tinha sido menos. Aquilo me atravessou, porque eu conhecia aquele lugar. Eu tinha vivido naquele lugar depois de Mariana, achando que se eu conseguia trabalhar, se eu conseguia comer, se eu conseguia dormir, era porque eu não tinha amado direito. Como se sobreviver fosse uma forma de traição. Isso não é verdade, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Agora eu sei, mas saber e sentir são coisas que demoram para chegar no mesmo lugar. Concordei com a cabeça. Concordei fundo. A conversa foi ficando mais lenta depois disso. Não por falta de coisa a dizer, mas porque tinha chegado num ponto em que as palavras estavam trabalhando mais do que o normal, e as duas pessoas precisavam de ar. Ela me mostrou o quarto dos fundos onde eu podia dormir. Um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, um colchão firme e um cobertor de lã dobrado no pé. Cheirava a cedro e a tempo parado. Eu entrei, olhei ao redor e vi na prateleira coisas que me disseram que aquele tinha sido o quarto de alguém, um homem, provavelmente, que guardava ferramentas pequenas, uma lanterna, um caderno de anotações já amarelado, coisas que ela não tinha tirado, coisas que ela não conseguia tirar. Deixei as coisas do Marcos aí ainda, ela disse da porta, num tom que não era desculpa, era apenas informação honesta. Se incomodar, a gente arranja outro lugar. Não incomoda, eu disse. E era verdade. Ela assentiu e foi para sair. Teresa, eu chamei. Ela se virou. Obrigado, eu disse, por ter aberto a porta. Ela ficou um segundo sem responder. E então disse uma coisa que eu levei comigo saindo dali e que eu ainda carrego hoje. Eu quase não abri. Disse isso sem drama, só como fato. E depois desapareceu pelo corredor. Eu fiquei parado no quarto escutando a chuva bater no telhado e pensando nessa frase. Eu quase não abri. E pensando em quantas coisas na vida a gente quase não faz. Quantas portas a gente quase não abre. Quantas vezes a vida depende de um quase que vai para o lado certo. Deitei com a roupa ainda levemente úmida. E pela primeira vez em muito tempo, antes de apagar, não pensei no que tinha perdido. Pensei numa mulher que segurava um guarda-chuva dentro de casa, que tinha uma aliança num prego, que lavou minha xícara como se eu não fosse estranho, que disse eu quase não abri com a mesma voz calma com que dizia tudo. Dormi com o barulho da chuva e sonhei, pela primeira vez em anos, com alguma coisa que eu não saberia descrever, mas que tinha luz. Capítulo 4. O que a manhã revela. O interior tem um cheiro de manhã que a cidade nunca vai ter. É terra úmida depois de chuva. É fumaça de lenha que ainda está acordando. É capim molhado e ar que ainda não foi respirado por ninguém naquele dia. É o cheiro de um mundo que começou de novo sem pedir opinião de ninguém. Do mesmo jeito toda manhã, com uma consistência que deveria ser banal, mas que, em certos dias da vida, parece um milagre pequeno e gratuito. Acordei antes do sol.
Não foi intenção. É que homem de fazenda acorda antes do sol, do mesmo jeito que planta abre antes da chuva. Por instinto antigo, por necessidade gravada no corpo, depois de décadas de madrugada. Fiquei deitado por uns minutos ouvindo a casa. A chuva tinha parado. O silêncio do amanhecer era outro, mais limpo, mais vazio, daquele tipo que parece que o mundo está segurando o fôlego antes de começar. Me sentei na cama e olhei para as coisas do Marcos. À luz do dia, elas tinham outro aspecto, mais concreto, mais real. A lanterna com a pilha provavelmente morta. O caderno com uma letra grande e inclinada que eu não li, porque não era meu. Uma parede de chave de fenda, enfileiradas por tamanho num suporte de madeira que o próprio dono tinha pregado ali, dava para ver pelo cuidado. Um homem organizado, um homem que gostava que as coisas tivessem lugar. Fiquei pensando que tipo de homem tinha sido o Marcos, e depois parei de pensar nisso porque não era da minha conta. Me levantei, encontrei o banheiro no corredor, me lavei o melhor que pude com o que tinha e fui para a cozinha esperando encontrá-la. Não encontrei. A cozinha estava vazia, mas o fogão a lenha estava aceso, as brasas no ponto certo, e havia uma cafeteira de alumínio encimando o fogo com café passado na hora. Ao lado, um pão de forma aberto e uma manteiga dentro de um pote de vidro. Ela tinha preparado antes de sair. Servi meu café sozinho na cozinha de uma mulher que eu não conhecia. E não me senti estranho. Me senti, estranhamente, em casa. Peguei o chapéu que estava pendurado na cadeira. Ela tinha colocado ali enquanto eu dormia, porque quando eu tinha chegado no quarto, estava tão cansado que não me lembrava onde tinha deixado. E fui para fora. O dia estava nascendo cor de cobre. Depois de uma chuva daquelas, o céu tem uma cor que não existe em outros dias. É como se a água tivesse lavado não só a terra, mas o próprio ar. E o sol, quando chega, encontra tudo mais limpo e então brilha diferente, mais honesto, mais direto, sem a poeira que normalmente filtra a luz e amolece as arestas. Teresa estava no galinheiro. Eu a vi antes que ela me visse. Estava de costas, com uma tigela de alumínio no braço e jogando milho para as galinhas com um gesto mecânico e ritmado de quem faz aquilo todos os dias e o corpo já sabe o movimento antes da cabeça mandar. Usava uma blusa simples de mangas compridas, uma saia até o joelho e um par de botas de borracha que eram claramente grandes demais para os pés dela. Provavelmente do Marcos, pensei. E a ideia ficou me incomodando de um jeito que eu não soube explicar na hora. As galinhas faziam barulho em volta dela como uma pequena corte barulhenta e sem cerimônia. Ela ainda não tinha me visto. Eu fiquei parado por um momento olhando para aquela cena, e foi um momento que eu não me orgulho de descrever, porque parece coisa de homem que não tem o que fazer, ficar olhando para a mulher que não sabe que está sendo olhada. Mas não era isso. Era que havia naquela imagem uma qualidade de inteireza, de pessoa que mesmo sozinha, mesmo dentro de uma vida que tinha sido partida ao meio, estava inteira dentro do que estava fazendo. Não feliz necessariamente, não triste, presente. Com os pés no chão e as mãos no trabalho e o dia começando. Eu não me lembrava da última vez que tinha me sentido assim. Bom dia, eu disse, para não continuar sendo o homem que fica olhando. Ela se virou, me olhou com aqueles olhos de terra molhada, avaliou minha presença por um segundo, como quem ainda está calculando se a decisão da noite anterior foi sensata, e então assentiu. Bom dia. Dormiu? Dormi bem. Obrigado pela cama e pelo café. O pão tá na mesa. Eu vi. Obrigado. Ela voltou para as galinhas. Eu fiquei parado perto da cerca do galinheiro, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Olhei para o espaço. Era um sítio pequeno, mas bem cuidado, pelo menos o que ela conseguia cuidar. Havia sinais de coisas que estavam pendentes, coisas que um segundo par de braços resolveria. Uma tábua da cerca do galinheiro frouxa, pendendo para fora. Uma calha no beiral da casa que havia se soltado de um lado e estava torta. Um monte de lenha que precisava ser rachadado ainda.
os tocos grandes empilhados ao lado do cavalete. Sem pensar muito, fui até a cerca do galinheiro e segurei a tábua frouxa. Examinei o encaixe. Faltava um prego, simples assim. O prego tinha saído com a madeira inchada pela chuva. Tem prego e martelo? Eu perguntei. Ela me olhou por cima do ombro. No galpãozinho ali, a porta não trava, é só empurrar. Fui. Achei o martelo numa prateleira onde havia uma lata com pregos misturados, parafusos, porcas e aquela diversidade de pequenas coisas de metal que todo galpão de fazenda acumula ao longo dos anos como se fosse sedimento. Peguei 3 pregos, voltei para a cerca, ajoelhei no chão ainda úmido e consertei. Quando me levantei e sacudi a tábua para testar, ela estava firme. Teresa tinha terminado de alimentar as galinhas e estava me olhando com uma expressão que eu não soube classificar completamente. Não era gratidão exatamente. Era mais próxima de uma observação cuidadosa, como quem está decidindo o que fazer com uma informação nova. Você não precisava, ela disse. Eu sei, eu respondi, e não disse mais nada. Ela tampou a tigela e foi em direção à casa. Na metade do caminho parou e olhou para o monte de lenha. Eu ia rachar esse monte essa semana. Ela disse quase para si mesma. Me deixa fazer. Eu disse. Ela me olhou. Você está de passagem. Estou, mas ainda não fui. Uma pausa. O Antônio só vem buscar o trator depois das 10. Ela disse. E seu café está esfriando. Era uma forma de dizer sim sem dizer sim. Eu entendi. Tomei o café, comi o pão, e às 7 da manhã eu estava no quintal rachando lenha, com um machado que tinha o cabo levemente afrouxado, mas que ainda funcionava, do mesmo jeito que muita coisa antiga ainda funciona se a gente não desistir antes de tentar. Ela lavava roupa num tanque de cimento do lado da casa. Eu rachava lenha. A gente não conversava, mas havia um ritmo entre os dois movimentos. O machado, a água, o machado, a água, que era estranho de uma forma boa. Estranho porque era familiar sem ter sido antes. Depois de um tempo, ela disse sem levantar os olhos do tanque. Você racha a lenha de um jeito diferente. Como assim? Você vê onde vai partir antes de bater. Eu pausei, o machado no alto. É como meu pai me ensinou. Eu disse. Ele falava que lenha não se força. Que cada pedaço tem uma direção que quer ir. A gente só precisa encontrar. Ela ficou quieta por um momento. Marcos forçava, ela disse. Batia forte até partir. Funcionava também. Eu não respondi, porque não havia resposta certa para isso. Era só mais uma forma de os homens serem diferentes, e nenhuma das formas era errada. Às 10h20 chegou o Antônio. Era um homem gordo, de chapéu de palha e riso fácil, que cumprimentou Teresa com a familiaridade de vizinho antigo e me olhou com a curiosidade discreta de quem quer saber a história, mas sabe que não é hora de perguntar. Você é o dono da F100 atolada lá embaixo? Ele perguntou. Sou. Deixa eu ver o caso. Ele disse, estacionando o sorriso no rosto com a naturalidade de quem resolve problema de vizinho como se fosse hobby favorito. Fomos os 3 até a caminhonete. O Antônio examinou, tossiu, coçou embaixo do chapéu, disse "ih" 2 vezes, como se estivesse conversando com a lama, e declarou que em 20 minutos estava resolvido. Demorou 45, mas estava resolvido. Quando a F100 saiu do buraco de barro com o gemido de quem finalmente respira, eu senti uma coisa que não esperava. Não foi alívio, foi uma pontada de alguma coisa parecida com tristeza, rápida, quase imperceptível, mas estava ali. A caminhonete livre significava que eu não tinha mais desculpa para ficar. Antônio foi embora, recusando o dinheiro que eu tentei oferecer. Disse que era favor de vizinho e que se Deus ajudasse um dia, alguém ia fazer o mesmo por ele. Partiu pelo morro com o trator, acenando sem olhar para trás. Eu fiquei parado ao lado da F100, olhando para a casa de Teresa. Ela estava na varanda.
Tinha os braços cruzados e me olhava de longe, com aquela expressão que eu estava começando a aprender, que não era fechada, mas também não era aberta. Era de espera, como quem sabe que a próxima decisão não é dela. Eu subi os 3 degraus da varanda. Tirei o chapéu. Teresa, eu... Não terminei. Não sabia como terminar. Ela esperou. Posso voltar? Eu perguntei. E a pergunta saiu menor do que eu queria. Mais tímida, mais exposta. Do jeito que saem as perguntas que a gente demora anos para aprender a fazer de novo. Ela me olhou por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Para quê? Ela perguntou. Não com frieza, com honestidade. Era uma pergunta real que merecia resposta real. Eu pensei. Para rachar o resto da lenha, eu disse. E porque eu dormi melhor essa noite do que em muito tempo. E porque eu acho que você também tem tábua frouxa em outros lugares que eu posso consertar. Ela olhou para o galinheiro. Para a calha torta no beiral. Para o monte de tocos que eu não tinha terminado de rachar. Depois me olhou. Sábado que vem tem bastante coisa para fazer por aqui, ela disse. Não era um convite apaixonado. Não era um sorriso largo. Era uma mulher prática dizendo uma coisa prática com aquela camada de significado embaixo que a gente só ouve se estiver prestando atenção. Eu estava prestando atenção. Sábado eu apareço cedo, eu disse. Ela assentiu uma vez. Só uma. E voltou para dentro. Desci os 3 degraus. Entrei na F100. Liguei o motor que tossiu e depois pegou. Coloquei o câmbio na primeira, e antes de soltar o freio de mão, fiquei olhando pela janela para aquela casa pequena com a calha torta e o telhado que tinha uma goteira e a porta que ela tinha aberto no meio da tempestade para um homem encharcado que não tinha pedido ajuda com as palavras certas. Eu não sabia o que estava começando, mas sabia, com aquela certeza seca e sem enfeite que vem de dentro quando a gente para de mentir para si mesmo, que estava começando alguma coisa e que eu não queria atrapalhar. Saí devagar pela estrada de barro que a chuva tinha deixado para trás, olhando pelo retrovisor até a casa sumir por trás do morro. E pensei em sábado. Pela primeira vez em muito tempo, pensei num dia que ainda estava chegando com alguma coisa que se parecia com esperança. Capítulo 5. O que os outros chamam de problema. Sábado virou hábito antes que eu percebesse. Não foi planejado. Não houve conversa sobre isso, nenhuma combinação formal, nenhum acordo assinado. Foi acontecendo do jeito que as coisas verdadeiras acontecem. Devagar, sem anúncio, com aquela naturalidade silenciosa que só aparece quando ninguém está forçando nada. Na primeira semana, racei a lenha e consertei a calha. Na segunda semana, cheguei com um rolo de arame farpado, porque tinha visto que a cerca do pasto dela estava pedindo. Na terceira semana, ela já tinha o café na mesa quando eu chegava, sem eu ter pedido, sem ela ter perguntado se eu queria, porque a gente já sabia. Esse já sabia assustou a mim e a ela ao mesmo tempo. Eu sabia, porque numa manhã de sábado, chegando pelo morro, ainda longe da casa, já sentia um relaxamento no peito que não tinha nome certo, mas que era o oposto do aperto que eu carregava o resto da semana. Ela sabia, eu só fui entender isso mais tarde quando ela me contou, porque na sexta à noite começava a arrumar as coisas da casa com um cuidado diferente do habitual. Não para impressionar, para receber. Tem diferença. O trabalho era o pretexto, a companhia era o real. E os dois fingíamos, por um tempo, que o pretexto era suficiente para explicar tudo. Eu consertei a calha. Refiz a cerca do chiqueiro. Instalei uma nova dobradiça na porta do galpão que rangia desde antes do Marcos morrer, ela tinha dito. Capinei o canteiro da horta que estava tomado de mato. Ela plantou junto comigo naquele canteiro. Não ficou só dirigindo, ficou na terra do meu lado, com as mãos sujas até o pulso, e quando o joelho dela encostou no meu sem querer, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Esses detalhes que não eram detalhe nenhum. A gente almoçava junto. Ela cozinhava com uma competência tranquila, sem exibicionismo, sem o tipo de performance de quem quer impressionar. Cozinhava como quem alimenta, e havia uma diferença enorme nisso. Arroz, feijão, frango caipira da própria criação.
Às vezes uma abóbora da horta refogada com alho, comida de verdade, do tipo que a gente sente na barriga e não só no paladar. Eu lavava a louça depois. Ela não pediu. Eu comecei a fazer na segunda semana e depois foi ficando. Ela ficava sentada à mesa tomando o café do almoço e às vezes a gente conversava e às vezes ficava quieto e os dois silêncios eram igualmente bons. Nas primeiras semanas, eu ia embora antes de escurecer, não por protocolo. Por respeito a uma linha que a gente não tinha discutido, mas que os dois sabíamos que existia. Tinha coisas que não eram hora ainda, e a beleza daquele período, que eu só fui entender completamente quando passou, era exatamente essa. A pressa que nenhum de nós dois estava sentindo, como se a gente tivesse descoberto que havia um ritmo mais lento e mais honesto de construir alguma coisa, e que esse ritmo valia mais do que qualquer atalho. Mas o mundo não tem paciência com o ritmo dos outros. O primeiro sinal veio de um comentário que Antônio, o vizinho do trator, fez numa feira de sábado, em que ele me viu comprando queijo artesanal, o queijo de Teresa, que ela estava começando a vender em pequena quantidade. Ele chegou por trás, palmeou meu ombro com a mão larga e disse com o sorriso sem malícia de quem acha que está fazendo elogio: "Ô, Davi, você tá virando o homem de recado da viúva, hein? A caminhonete sua tá ficando conhecida nessa estrada." Eu não respondi nada que valesse repetir, mas o apelido que ele usou, viúva, ficou me incomodando o dia todo, não pela palavra em si, pelo que a palavra representava. A forma como as pessoas reduzem uma mulher inteira ao que ela perdeu. Como se Teresa fosse uma lacuna, um espaço vazio que precisava ser preenchido ou protegido, e não uma pessoa com história, com escolha, com vontade própria. O segundo sinal foi mais sério. Num sábado de maio, já fazia quase 2 meses que eu aparecia, cheguei na casa de Teresa e encontrei uma caminhonete que não conhecia estacionada na frente. Branca, mais nova que a minha, com um adesivo de uma empresa de grãos na porta. Teresa estava na varanda com um homem de uns 50 e poucos anos, alto, de camisa social abotoada, até em cima mesmo com o calor, o cabelo bem penteado com aquele tipo de cuidado que diz mais sobre insegurança do que sobre elegância. Ele tinha uma postura de quem está acostumado a ocupar espaço e achar que isso é direito natural. Quando eu subi os degraus da varanda, os dois me olharam. Teresa com um olhar que eu aprendi a ler, de alívio misturado com algum aviso que ela ainda não tinha conseguido verbalizar. Ele com um olhar que eu conhecia bem, aquele olhar de homem que está calculando outro homem e já decidiu que não gosta antes de ter qualquer razão concreta. "Davi", ela disse, com uma neutralidade cuidadosa. "Esse é o Gilberto, cunhado do Marcos." Gilberto me estendeu a mão, apertei. Foi daquelas apertos que são território antes de ser cumprimento. "Davi", ele repetiu o meu nome como se estivesse arquivando. "Você é o vizinho que tem ajudado aqui?" "Sou de Riachão", eu disse. "Não sou vizinho, exatamente." "Ah", uma pausa calculada. "Então você vem de longe só para ajudar?" Eu olhei para ele sem desviar. "Venho." O sorriso que ele deu depois não chegou nos olhos. "Que generosidade", ele disse. Teresa cruzou os braços. Eu conhecia aquele gesto. Era o de quando ela estava se preparando para dizer alguma coisa difícil, com voz calma. "Gilberto veio ver como está o sítio", ela disse, olhando para mim, mas falando de um jeito que era também para ele. E eu estava explicando que está bem, que as coisas estão andando. "Vi lá o galinheiro ampliado", disse Gilberto, com um tom que pretendia ser de elogio, mas era de auditoria. "Foi você que fez?" "Foi nós dois", eu disse, porque era verdade. Ele olhou para Teresa. "Teresa, a família fica feliz que você tenha ajuda." Uma pausa. "Mas fica preocupada também com o que as pessoas podem falar. Você sabe como é essa região." Teresa ficou muito quieta por um segundo. E eu aprendi naquele momento que o silêncio de Teresa antes de falar tinha graduações. Havia o silêncio de quando ela estava pensando, o silêncio de quando ela estava ouvindo. E havia aquele,
O silêncio de quando ela estava juntando toda a calma que tinha para não dizer alguma coisa que não podia ser dita. Gilberto, ela disse, com uma voz que era absolutamente controlada e absolutamente clara. Eu agradeço a preocupação da família, mas eu sou viúva, não sou tutelada, tenho 43 anos, sei o que estou fazendo dentro da minha casa e no meu sítio. Ele abriu a boca. Ela continuou, sem levantar a voz nem um tom. O Marcos me amou com respeito. Ele nunca teria vindo aqui me dizer o que eu posso ou não posso fazer com a minha vida. E qualquer pessoa que invoque o nome dele para me controlar vai estar fazendo o contrário do que ele teria feito. Foi a fala mais longa que eu tinha ouvido dela até então. E ela disse tudo aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem raiva performática, sem teatralidade, sem o tremor de quem precisou de coragem para falar. Disse como quem constata. Como quem já sabe o que pensa e só estava esperando o momento de dizer. Gilberto ficou vermelho de um jeito que eu reconheci como o vermelho de quem não está acostumado a ser contrariado por mulher. Ficou mais uns 15 minutos. A conversa virou amena por fora e tensa por dentro, daquele jeito que acontece quando as coisas importantes já foram ditas e o que vem depois é protocolo. Quando ele foi embora, segurou minha mão de novo no despedida. Mais forte dessa vez, como recado. Eu segurei no mesmo nível. Quando a caminhonete branca sumiu na estrada, Teresa ficou de costas para mim, olhando o horizonte por um tempo. Desculpa, ela disse. Você não deve desculpa por nada. Sei, mas assim mesmo. Eu fui para o galpão buscar a enxada. Ela foi para a horta. Trabalhamos lado a lado pela tarde inteira, quase sem falar. E esse silêncio era diferente de todos os outros. Era o silêncio de duas pessoas que estão processando algo juntas, sem precisar de palavras para isso. Mas o problema não veio só de fora. 2 semanas depois do episódio com Gilberto, cheguei num sábado e encontrei a porta fechada às 8 da manhã. Bati, esperei, bati de novo. Ouvi os passos dela do lado de dentro. Reconhecia já o jeito que ela andava. Mais pesado no calcanhar esquerdo por um antigo torção, mas a porta não abriu. Fiquei parado naquela varanda por uns 3 minutos, e então a voz dela veio pelo batente, mais baixa do que o normal. Hoje não é bom, Davi. Eu segurei o chapéu. Tá bem, eu disse. Desculpa. Não tem desculpa. Cuida de você. Fui embora sem entender completamente. Fui com um peso no peito que eu conhecia. O peso de quem acha que está sendo dispensado de um lugar onde pensava que tinha chegado. Passei a semana inteira me convencendo de que eu tinha me enganado, que eu tinha chegado rápido demais em conclusões que não me foram oferecidas, que eu era um homem de quase 50 anos, que tinha confundido gentileza com convite e que agora precisava ter a dignidade de recuar. Cheguei perto de não voltar. Foi numa quinta-feira que ela me ligou. O telefone tocou às 7 da noite, enquanto eu estava sentado na varanda da minha fazenda, olhando para o nada do jeito que eu fazia antes. Aquele olhar sem destino de quem ficou sem direção. Eu vi o número que eu tinha salvo como Teresa Sítio e fiquei olhando para ele por 2 toques. Atendi. Davi, Teresa. Uma pausa. Eu me fechei naquela manhã, ela disse, sem preâmbulo. Não foi você. Eu preciso que você saiba que não foi você. Eu esperava. Foi que na noite de sexta, eu fui ao quarto que era do Marcos pegar um cobertor. E sentei na cama. E comecei a chorar. Não de saudade só, de culpa. Sua voz estava firme, mas eu ouvia o esforço por baixo. Eu estava me sentindo bem, Davi. Estava me sentindo leve. E aí bate aquela culpa que eu já te falei, de que ficar bem é uma espécie de traição. Que se eu estou sorrindo na sexta à tarde porque você vem sábado de manhã, eu estou abandonando ele de algum jeito. Eu deixei o silêncio ficar por um tempo. Você não está abandonando ele. Eu disse, eu sei. Uma pausa. Mas saber e sentir demoram para chegar no mesmo lugar. Eu completei. Porque ela já tinha me dito isso uma vez, e eu tinha guardado. Do outro lado da linha, ela ficou quieta.
E então eu ouvi, baixinho, quase imperceptível, o som de alguém que estava tentando não chorar e que não estava conseguindo completamente. Eu não disse, não chora. Não disse tudo, vai ficar bem. Não disse nenhuma das coisas que a gente diz quando não sabe o que dizer e precisa preencher o silêncio com alguma coisa que pareça cuidado. Fiquei na linha, só fiquei na linha, e às vezes é isso, só isso, que a pessoa precisa. Não de resposta, não de solução. Só de saber que tem alguém do outro lado que não vai desligar. Depois de um tempo, ela respirou fundo. Sábado que vem, você vem? Ela perguntou. Venho, eu disse. Com a trena, porque eu quero ver o tamanho exato do galinheiro novo antes de comprar o material. Ela deu uma risada pequena, quase nada, mas estava lá. Tá bom, ela disse. Tá bom. Desliguei. Fiquei olhando para o céu da minha varanda, que estava cheio de estrela, daquele jeito que o céu do interior fica quando não tem lua. Fundo, largo, generoso. Pensei em Teresa sentada numa cama que tinha sido de 2, e agora era de 1, tentando dar conta de uma culpa que ela não merecia, mas que carregava de todo jeito, porque é isso que os que ficam carregam. Não a falta do outro, mas a estranheza de ainda estar inteiro quando o outro não está mais. Pensei em mim mesmo, no quanto eu tinha passado anos me punindo por ainda estar em pé depois de Mariana, por ter conseguido continuar, como se continuar fosse uma forma de dizer que não tinha importado. Pensei que talvez a gente se tivesse encontrado não apesar de tudo que tinha perdido, mas por causa disso. Porque quem perdeu de verdade sabe o peso das coisas. Sabe que leveza é conquista, não descuido. Sabe que escolher sorrir depois da dor não é fraqueza e não é traição. É coragem. Levantei da varanda. Fui para dentro. Comi alguma coisa que não me lembro o quê. Deitei. E antes de apagar, pensei no sábado que estava chegando, e na trena, e no galinheiro que ainda precisava crescer. Capítulo 6. Parceria, não salvação. Tem coisa que a gente propõe achando que está oferecendo ajuda e que a outra pessoa recebe como ofensa. Não por mal entendido, por precisão, porque a outra pessoa entendeu exatamente o que estava sendo proposto. E foi exatamente isso que incomodou. Eu aprendi essa diferença num domingo de junho, sentado à mesa da cozinha de Teresa, com uma xícara de café na mão e uma ideia na cabeça que eu tinha amadurecido por semanas e que eu achava generosa e que eu estava completamente errado sobre o que ela significava. Tinha chovido de manhã, uma chuva rápida daquelas que o cerrado manda como lembrete de que a seca não é garantida, que a água pode voltar quando menos se espera. O cheiro de terra molhada entrava pela janela da cozinha, misturado com o cheiro do frango que ela tinha posto para assar desde cedo. Era um domingo que tinha aquela qualidade de domingo certo, o tipo que parece que o mundo reduziu a velocidade de propósito para deixar as pessoas respirarem. Tínhamos passado a manhã trabalhando no galinheiro novo. A estrutura estava quase pronta. Tínhamos dobrado o tamanho do original, o que não era façanha de engenharia, mas era trabalho real, trabalho de mãos e de cansaço bom, daquele que a gente sente no ombro na hora de dormir e que não incomoda porque veio de algo que ficou. Teresa tinha opiniões firmes sobre o projeto. Não deixava eu decidir nada sem concordar, sem examinar, sem às vezes discordar e ter razão. Eu aprendi cedo que ela não era o tipo de mulher que delega e espera resultado. Era do tipo que participa e depois cobra, com razão. Almoçamos tarde. O frango estava bom do jeito que frango caipira fica quando é tratado bem e cozinhado com paciência. Depois do almoço, a gente ficou à mesa com o café, a tarde entrando pela janela, e eu resolvi falar. Teresa, eu estava pensando numa coisa, eu disse. Ela me olhou por cima da xícara. Quando eu começava assim, ela prestava atenção de um jeito diferente. Eu tinha aprendido isso. Era como se ela soubesse que vinha algo que ia exigir mais do que ouvir. Estava pensando no sítio, eu disse, no que dá para fazer aqui. O galinheiro novo já vai dobrar a produção de ovos.
Com mais 10 cabras, você entra forte no mercado de queijo da região. A horta tem espaço para triplicar se a gente cercar mais um pedaço ali no fundo. Eu pausei, organizando as palavras. Eu tenho uma reserva pequena guardada. Não é fortuna, não, mas é suficiente para fazer um investimento aqui que ia mudar o tamanho do que você produz. Eu queria investir no sítio, comprar os animais, o arame, a semente, o que precisar. Coloquei isso na mesa como se fosse simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo que um homem chegasse com dinheiro e oferecesse resolver. Teresa ficou quieta. Não foi o silêncio de quando ela estava pensando. Não foi o de quando ela estava ouvindo. Foi um terceiro tipo que eu ainda não tinha visto. Mais fundo, mais fechado, com alguma coisa por baixo que eu não sabia nomear, mas que me deu um desconforto imediato, instintivo, como quando a gente percebe que disse algo errado antes de entender exatamente o que. Ela colocou a xícara na mesa, devagar. Me explica uma coisa, ela disse. A voz estava calma, completamente calma, que era exatamente o que me preocupou. Você quer investir no meu sítio, com o seu dinheiro. Isso. E por quê? A pergunta era simples. Eu deveria ter tido resposta pronta, não tinha. Porque eu quero ver esse lugar crescer, eu disse. Por quê? Ela repetiu. Não era impaciência, era insistência honesta. Ela queria a resposta real, não a bonita. Eu olhei para a xícara. Porque me importo com o que acontece aqui, eu disse, e com o que acontece com você. Teresa ficou olhando para mim por um longo momento. E então disse uma coisa que eu não esperava. Não pelo conteúdo, porque no fundo eu devia saber, mas pelo jeito que ela disse, que era sem raiva e sem mágoa, mas com uma firmeza que não tinha espaço para negociação. Davi, eu não aceito ajuda ajoelhada. Eu não entendi imediatamente. Fiquei olhando para ela. O que você está me oferecendo? Ela continuou, com a paciência de quem já pensou muito sobre o que vai dizer e não precisa de raiva para dizer. Parece generoso. E eu sei que vem de um lugar bom em você. Mas o que eu estou ouvindo é, você está com dificuldade e eu tenho recurso e vou resolver. E esse arranjo, Davi, ela pausou, esse arranjo me coloca num lugar que eu não quero estar. Me coloca como a mulher que foi salva. O sítio que foi salvo. A vida que alguém de fora veio consertar. Eu abri a boca. Ela levantou uma mão levemente. Não para me calar, para pedir um segundo. Eu entendo que você não está pensando assim. Eu sei que não é sua intenção. Mas intenção e resultado são coisas diferentes. E o resultado desse arranjo é que eu fico com uma dívida moral com você que vai pesar em tudo. Em cada decisão que eu tomar sobre o sítio. Em cada vez que a gente discordar sobre qualquer coisa. Porque você vai ter colocado dinheiro aqui. E dinheiro fala, mesmo quando a gente não quer que ele fale. Eu fiquei quieto, porque ela tinha razão. E eu sabia que ela tinha razão. E o pior era que, no fundo, eu sabia disso antes de propor. Mas tinha proposto assim mesmo, porque tinha uma parte de mim que ainda pensava em termos de problema e solução. E que tinha colocado Teresa na categoria do primeiro, sem consultar Teresa. Eu não preciso ser salva. Ela disse, tranquila, definitiva, não como quem está na defensiva, como quem está declarando algo que é simplesmente verdade. Eu estou com dificuldade, sim. O sítio precisa crescer, sim. Mas eu sou uma mulher que chegou até aqui sozinha, que aprendeu a fazer as coisas que não sabia fazer, que está vendendo queijo na feira, que construiu o galinheiro novo com as próprias mãos e com as suas, que eu agradeço. Eu não cheguei até aqui para virar projeto de alguém. Aquilo entrou fundo, não como crítica, como espelho. Eu olhei para o reflexo e não gostei completamente do que vi. Não porque eu fosse mal intencionado, mas porque eu era, de alguma forma, um homem que ainda estava operando com modelos antigos. O modelo de que cuidar de mulher significa resolver os problemas materiais dela. O modelo de que afeto se prova com recurso. O modelo que meu pai tinha, que o pai do meu pai tinha, que o cerrado inteiro ainda praticava sem questionar. Você tem razão.
eu disse. Ela me olhou. Acho que não esperava que eu capitulasse tão rápido. Ou talvez esperasse resistência e estava preparada para ela. E a ausência de resistência a desorganizou levemente, porque ela ficou um segundo recalibrando. Eu não estou dizendo que não quero sua ajuda, ela disse, mais suave agora. Estou dizendo que não quero esse tipo de ajuda. Me diz que tipo você aceita. Ela inclinou a cabeça levemente, como quem finalmente chegou na pergunta que queria ouvir. Parceria, ela disse. 50% para cada um. Você coloca o recurso, eu coloco o sítio. Os lucros dividem igual. As decisões tomamos juntos, e juntos significa que os dois têm voto e os dois têm veto. Se a gente discordar, a gente conversa até chegar num acordo ou até decidir que não faz. Mas ninguém decide pelo outro. E se um dia qualquer um dos dois quiser sair, o outro devolve o que entrou, corrigido, sem drama. Eu a olhei. Você já tinha pensado nisso antes de hoje, eu disse. Não era pergunta. O canto da boca dela se moveu. Eu penso sobre o sítio toda noite antes de dormir, ela disse. E eu pensei que cedo ou tarde você ia propor alguma coisa. Eu preferia estar preparada. Eu soltei um ar pelo nariz. Não era riso exatamente. Era o som de um homem reconhecendo que foi bem lido por alguém que presta atenção. Tá bom, eu disse. Parceria. 50 e 50. E mais uma coisa, ela disse. Eu esperei. A gente precisa colocar no papel. Não porque eu não confio em você, mas porque eu aprendi que o que não está escrito pode ser reinterpretado quando as coisas ficam difíceis. E as coisas sempre ficam difíceis em algum momento. Combinado, eu disse, e estendi a mão. Ela olhou para a minha mão por um segundo, e então a pegou. Não foi o aperto rápido de protocolo. Foi o aperto firme de dois adultos que acabaram de fazer um acordo real sobre uma coisa real. Quando ela soltou minha mão, os dois ficamos olhando para a mesa por um momento. Eu não queria ser salva, ela tinha dito. Mas o que ela não tinha dito, e que eu entendi naquele momento, era que ela queria algo mais difícil que salvação. Ela queria ser vista, vista como inteira, como capaz, como alguém que chega numa parceria com tanto a oferecer quanto recebe. E eu percebi, sentado naquela cozinha com cheiro de frango caipira e café, que nunca tinha chegado tão perto de entender o que amor maduro significa. Não é chegar para resolver, é chegar para caminhar do lado. Eu não quero te salvar, eu disse. Não como resposta ao que ela tinha dito, como declaração própria que eu precisava fazer em voz alta para eu mesmo ouvir. Eu quero caminhar do seu lado. Teresa me olhou, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, sem tempestade, sem crise, sem pretexto, ela sorriu. Não o sorriso pequeno e controlado que ela deixava escapar às vezes. Um sorriso inteiro, que chegou nos olhos e ficou um tempo. Eu guardei aquele sorriso num lugar dentro de mim, onde guardo poucas coisas. A tarde passou. Eu fui embora com o mesmo peso de sempre no caminhão, mas havia alguma coisa diferente na qualidade desse peso. Como quando a gente carrega uma carga no ombro por tempo demais, e então alguém chega e coloca a mão embaixo junto, e o peso não some, mas fica de um jeito que dá para aguentar diferente. Nas semanas seguintes, a parceria foi para o papel. Um advogado pequeno de Riachão, que atendia em sala apertada e falava devagar como quem tem respeito pelas palavras, redigiu o contrato com a seriedade que o assunto merecia. Teresa leu cada linha, 2 vezes. Fez 3 perguntas que eu não teria pensado em fazer. O advogado a olhou com o respeito de quem reconhece competência onde não esperava encontrar. Assinamos numa tarde de julho. Voltando para o carro depois do cartório, ela andava ao meu lado pela calçada estreita da cidade pequena. E havia naquele andar uma leveza que eu notei porque conhecia o peso que ela carregava antes. Não era a leveza de quem resolveu tudo. Era de quem tomou uma decisão com os olhos abertos e está em paz com ela. Você ficou com medo? Eu perguntei. De assinar? De tudo isso?
Ela pensou por um tempo genuíno. Fico, ela disse, todo dia um pouco. Mas descobri que medo e decisão podem morar no mesmo lugar, que dá para ter medo e escolher assim mesmo. O problema não é sentir medo, é deixar ele decidir no seu lugar. Eu andei um trecho pensando naquilo. Como você aprendeu isso? Eu perguntei. Aprendi quando o Marcos morreu e eu continuei em pé mesmo não querendo. Ela disse simplesmente. Quando você sobrevive ao que achava que não ia sobreviver, você aprende que é mais resistente do que pensava. E aí o medo vai ficando menor. Não some, só vai ficando do tamanho certo, do tamanho certo. Eu repeti aquela frase por dentro, durante o caminho inteiro de volta para Riachão, pensando nos meus medos. O medo de perder de novo, o medo de chegar perto demais e pagar o preço que sempre paguei. O medo de ser o homem que Conceição tinha descrito, sempre de passagem, nunca de chegada. Talvez os meus medos também estivessem maiores do que precisavam ser. Talvez eu também fosse mais resistente do que achava. Mas foi na semana seguinte que as coisas ficaram difíceis de um jeito que eu não esperava. Não de fora. Não foi o Gilberto, não foi o vizinho, não foi o comentário de ninguém. Foi de dentro. A gente brigou, feio, do tipo de briga que não começa alta e vai ficando. Começa baixa, controlada, e então chega num ponto onde as palavras perdem o cuidado e dizem mais do que pretendiam. Foi sobre as cabras. Eu tinha achado um criador em Feira de Santana que vendia animais bons a preço razoável. Fiz o contato, negociei a quantidade e o valor, e liguei para Teresa para contar, já com tudo encaminhado. Ela ficou quieta do outro lado da linha por um tempo que eu deveria ter sabido ler. Você negociou sem me consultar, ela disse. Eu só encaminhei. O negócio ainda não está fechado. Mas você foi lá, apresentou o interesse, negociou o preço, sem me ligar antes, sem perguntar se eu concordava com esse criador, com essa quantidade, com esse preço. Eu sabia que você ia gostar das condições, Teresa. Você acha que sabe o que eu vou gostar, ela disse, e a voz tinha ficado mais afiada, não de grito, mas de fio cortante. Você acha que porque geralmente concorda comigo, pode antecipar. E não pode, Davi. Parceria não é você decidir e eu aprovar depois. Parceria é antes. Eu estava tentando facilitar. Você estava tentando resolver, ela disse, do seu jeito. Que é o jeito que você sempre fez as coisas. Sozinho, rápido, sem perguntar. Porque perguntar parece fraqueza para você ou parece perda de tempo, mas não é a sua vida sozinha mais. Você assinou um papel que diz isso. Aquilo foi longe demais. Eu sei que foi longe demais porque eu senti. Não raiva exatamente, mas aquela mistura de raiva com vergonha que aparece quando alguém acerta no ponto certo e errado ao mesmo tempo. Acerta no diagnóstico e erra na brutalidade. Você também não é perfeita nesse negócio, eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu queria. Você não me contou que tinha combinado com a feira de aumentar a quantidade de queijo sem me avisar. Eu fiquei sabendo pelo Antônio. Silêncio. Eu ia te contar, ela disse. Quando? Pausa. Não importa, ela disse. Você tem razão também. Essa admissão chegou antes que eu esperava e me desarmou antes que eu terminasse de me armar. A briga perdeu o fôlego ali, mas o resíduo ficou. A gente desligou sem resolver completamente, com aquele gosto amargo de conversa que foi necessária, mas que custou. Fui dormir naquela noite com o peito pesado, não de raiva, de medo. O medo velho, aquele que eu conhecia desde Mariana, de que quando as coisas ficam difíceis, a solução é afastar, é endurecer, é voltar para a casca que eu tinha antes e que me protegia de tudo, inclusive do bem. Mas dessa vez, fiz diferente. Na manhã seguinte, liguei para ela antes que o sol esquentasse. E eu errei, eu disse quando ela atendeu. No processo, não na intenção, mas processo importa. Eu sei que importa e errei assim mesmo. Não vou fazer de novo. Uma pausa curta. Eu também errei, ela disse. Falei coisas no jeito errado. Falou algumas certas também. Algumas. Uma pausa.
A gente precisa combinar como vai comunicar as coisas antes de encaminhar. Uma regra simples. Concorda com isso antes, mesmo que pequeno. Isso. Tá combinado, eu disse. Tá. Outro silêncio. Mas esse era do tipo bom, daquele que vem depois que a tempestade passou e o ar ficou mais limpo. Davi, ela disse. Teresa. A briga foi feia. Foi. Mas a gente resolveu. Resolveu. Então talvez a gente aguente, ela disse. E havia naquilo uma pergunta disfarçada de afirmação. A pergunta de quem quer ser convencido de que sim, vale a pena, que isso tem futuro, que as rachaduras não são o fim da construção, mas parte dela. Aguenta, eu disse, com a certeza seca de quem não está prometendo perfeição. Está prometendo presença. Desliguei. Fui para a fazenda trabalhar. E trabalhei todo aquele dia com uma leveza estranha. O tipo que vem não quando tudo está bem, mas quando a gente descobre que consegue atravessar o difícil e chegar no outro lado ainda de pé, ainda junto, ainda com vontade de continuar. A parceria foi crescendo. O galinheiro novo encheu. As cabras chegaram, consultadas, escolhidas juntas, buscadas pelos dois numa manhã de sábado em que a gente andou 300 quilômetros de caminhonete, ouvindo rádio e discutindo sobre qual animal tinha o olho mais esperto. E o sítio foi ficando diferente. Não de uma vez. Não como milagre, mas do jeito que as coisas ficam diferentes quando tem gente cuidando com intenção. Devagar, seguro, duradouro, como construção que está sendo feita para ficar. Capítulo 7. As chaves da casa antiga. Tem coisa que a gente guarda não porque precisa, mas porque largar parece demais. A casa era uma delas. Eu entendi isso aos poucos, da forma que a gente entende as coisas que importam de verdade para outra pessoa. Não de uma vez, mas em camadas, cada conversa revelando um pouco mais do fundo. A casa onde Teresa morava não era só uma construção de tijolos e madeira velha. Era o arquivo físico de uma vida inteira. Cada cômodo, cada parede, cada rachadura que o Marcos tinha prometido consertar e que ela nunca consertou depois porque consertar parecia apagar o rastro dele. O Marcos tinha construído aquela casa com as próprias mãos. Isso eu soube numa tarde de agosto, enquanto a gente sentava na varanda depois do trabalho, e ela contou de um jeito que não era saudade só, era admiração. Tinha levado 2 anos. Ele era pedreiro nas horas vagas, tinha aprendido com o pai e fez cada coisa como se fosse a última que faria na vida. A parede do quarto nivelada com régua, o batente da porta encaixado com faca de mato, o assoalho de madeira escolhido tábua por tábua numa serraria de cidade vizinha. A casa era pequena, mas era exata. Era a materialização de um homem que amava com as mãos. Quando eu ando nesse assoalho, ela disse naquela tarde, sem me olhar, os olhos no horizonte, eu sinto ele ainda. O som que ele fazia, onde ele pisava mais forte, tem uma tábua perto da janela da sala que range de um jeito específico. E quando ela range, eu penso nele atravessando a sala de madrugada para beber água. Ela pausou. É uma loucura isso? Não, eu disse. E não era condescendência. Era verdade. Às vezes fico com medo de sair daqui e esquecer esse som. Ela disse, baixinho, como se fosse vergonhoso. Como se o lugar fosse a memória. E se eu tirar o lugar, a memória some junto. Eu fiquei quieto por um tempo. A memória não mora no lugar, Teresa. Eu disse com cuidado, porque sabia que estava pisando em chão que não era meu. Ela mora em você. O lugar só acende o que já está dentro. Ela não respondeu. Mas eu vi, pelo jeito que ela fechou os olhos por um segundo, que a frase tinha chegado. O assunto da casa voltou em setembro. Voltou porque o sítio estava crescendo de um jeito que começava a tornar a situação geograficamente complicada. Eu estava indo e voltando de Riachão toda semana, às vezes 2 vezes, dependendo dos animais, da plantação, do que precisasse.
Eram quase 150 quilômetros de ida e volta, numa estrada que ficava ruim no tempo chuvoso e que a F-100 percorria com aquela constância heróica de motor velho que não desiste por falta de dignidade. Não era situação que ia se manter por muito tempo sem custo, de combustível, de tempo, de desgaste. A solução lógica era uma só, e os dois sabíamos qual era. Só que nenhum dos dois dizia. Eu não dizia porque era a casa dela, era a decisão dela, e eu tinha aprendido, a custo, mas aprendi, que chegar com solução pronta para os problemas de Teresa era o jeito mais certo de errar. Ela não dizia por quê, porque era a casa, porque era o assoalho que rangia, porque era o prego na parede onde estava a aliança que ela ainda não tinha tirado. Foi numa conversa de quarta-feira à noite pelo telefone que o assunto finalmente se abriu. A gente tinha falado de várias coisas. A produção de ovos que tinha aumentado, um problema com uma cabra que estava mamando menos, um pedido novo de queijo de um restaurante de cidade maior que um conhecido havia intermediado. E então, depois de um silêncio natural, ela disse: Davi, eu estou pensando em deixar a casa. Eu não respondi imediatamente. Deixei a frase pousar. Deixar para morar onde? Eu perguntei com cuidado. Você tem espaço na fazenda, ela disse. Não como pergunta, como reconhecimento de fato que os dois já sabíamos e que ela estava dizendo em voz alta pela primeira vez. Tenho, eu disse. Tenho uma casa boa aqui, maior que a sua. E tenho terreno perto do riacho que é plano, fácil de construir se você quiser algo novo no futuro. Não estou falando de construir nada agora, ela disse. Estou falando de uma coisa de cada vez. Eu sei. Eu só estava descrevendo o que existe. Uma pausa. Você quer que eu vá? Ela perguntou. E a pergunta era direta, honesta, sem rodeio, do jeito que ela era, quando o assunto importava de verdade. Quero, eu disse, com a mesma direteza. Mas quero que você vá se você quiser. Não porque é a solução mais prática, porque você escolheu. Silêncio longo. Eu tenho medo. Ela disse, finalmente. Aquela palavra que ela raramente usava sem qualificação. Sem mas depois, sem explicação racional em seguida. Só o medo, limpo e sozinho. Eu sei, eu disse. Não sei se consigo largar aquela casa, Davi. A voz dela estava diferente, não trêmula, mas mais desnuda do que o normal. Como quando a gente tira as camadas que coloca para o mundo e fala com a voz de dentro. Sinto que se eu sair, eu estou encerrando alguma coisa que eu não quero encerrar. O que você não quer encerrar? Longa pausa. Ele, ela disse. Simples, pequeno, imenso. Eu deixei aquilo ficar no ar por um tempo que me pareceu necessário. Teresa, eu disse com cuidado que eu nunca tinha tido mais na vida com palavras. Você não vai encerrar ele saindo de uma casa. Ele não está nas paredes. Ele está nas suas mãos que fazem queijo do jeito que ele gostava. Está no jeito que você olha para o sítio de manhã cedo, como se estivesse vendo o que ainda precisa ser feito. Está no jeito que você não aceita ajuda ajoelhada, porque foi com ele que você aprendeu que parceria é diferente de salvação. Silêncio. Ele te ensinou isso? Eu perguntei. Ele me ensinou, ela disse baixinho. Ele era desse jeito também. Nunca fez nada por mim que fosse me diminuir. Sempre foi do lado. Então ele está em você, eu disse. E para onde você for, ele vai também. Ela não respondeu por um tempo. E então eu ouvi. Não choro. Não foi choro. Mas aquela respiração específica de quando alguém recebe uma verdade que precisava ouvir e o corpo reconhece antes da cabeça. Eu vou pensar, ela disse. Você tem todo o tempo? Não tenho todo o tempo, ela disse com um humor suave que me pegou de surpresa. Você está com 50 anos chegando e eu com 43. Tempo a gente nunca tem todo. Eu sorri no escuro do meu quarto. Verdade, eu disse. Desliguei. E fiquei olhando para o teto pensando que havia uma mulher a 150 quilômetros de distância que estava sozinha numa casa construída por um homem morto, pesando uma decisão que não era simples por mais que parecesse.
e que eu não ia fazer mais nada além do que já tinha feito, porque o resto era dela, o resto sempre foi dela. O outubro chegou com calor seco e um vento que varria o cerrado como vassoura impaciente. E numa manhã de sábado, chegando no sítio com a F-100 carregada de ração, encontrei Teresa na varanda com uma expressão que eu não tinha visto antes. Não era tristeza, não era alegria. Era o rosto de alguém que tomou uma decisão difícil e está carregando o peso e a leveza disso ao mesmo tempo, porque decisão verdadeira sempre tem os dois. Senta aqui, ela disse. Sentei no degrau de madeira ao lado dela. Ela estava com um envelope no colo. Amarelo, gasto nas bordas, com a letra do Marcos no canto. Eu reconheci a letra do caderno que tinha visto no quarto aquela primeira noite. Encontrei isso semana passada, ela disse, me passando o envelope, numa caixa de ferramentas que eu nunca tinha aberto. Era da época que ele estava construindo a casa. Acho que ele esqueceu ali ou deixou de propósito. Eu olhei para o envelope sem abrir. Você leu? Li. Ela disse. Você pode ler também. Abri com cuidado. Era uma folha de papel quadriculado, dobrada em 4, com a letra grande e inclinada que eu tinha visto no caderno. Escreve era datado de 16 anos atrás, quando a casa estava sendo construída. Não era carta, era lista. Uma lista de coisas que o Marcos queria que a casa fosse. Do jeito que pedreiro pensa, prático, concreto, com cada item em linha separada. Porta larga para entrar com criança no colo. Janela na cozinha para ela ver o quintal enquanto cozinha. Varanda com espaço para cadeira de balanço. Quarto com ar para não abafar no verão. Mesa grande para quando tiver visita. E no final, depois de um traço, em letra um pouco diferente, como se tivesse sido escrito em outro momento. Construída para ser habitada, não para ser museu. Eu li aquela última linha 2 vezes, dobrei o papel, coloquei no envelope, devolvi a ela. Ela pegou sem olhar, segurando contra o peito. Construída para ser habitada, ela repetiu baixinho. Eu fiquei 2 anos fazendo dela museu. Sem querer, mas fiz, eu não disse nada. Tenho uma família, ela continuou depois de um momento. O Robério e a Zilda. Moram de aluguel numa casa ruim perto do açude. 3 filhos pequenos. Ele trabalha de diária, ela faz faxina. Eu conheço eles da feira. São gente boa, gente trabalhadora, que nunca vai ter dinheiro para comprar uma casa. Ela parou. Eu esperei. Eu quero dar a casa para eles, ela disse. Aquilo me parou completamente. Não de surpresa, de espanto, do tipo bom, do tipo que acontece quando uma pessoa faz algo que é tão coerente com tudo que ela é, que você fica sem palavras não de falta, mas de excesso. Dar, eu repeti. Dar. Ela confirmou. O Marcos construiu aquela casa para ser habitada. Eu vou cumprir o que ele queria. E a família certa para habitá-la não sou eu sozinha guardando as paredes como se fossem relíquia. É o Robério e a Zilda com 3 filhos correndo naquele assoalho. Eu olhei para ela. Você vai conseguir fazer isso? Ela ficou quieta por um tempo real. Não o silêncio de quem não sabe, mas o de quem sabe e está verificando se ainda sabe. Não sei, ela disse honesta, mas vou tentar. E se eu chorar muito no dia, você fica do meu lado? Fico, eu disse, sem hesitar. Ela assentiu. Marcamos para a 2ª semana de novembro. Eu não dormi bem nos dias que antecederam. Não por mim, por ela. Ficava pensando no peso daquilo, no que significava fisicamente entregar as chaves, virar as costas para um lugar que tinha sido centro de uma vida. Não sabia o que ela ia sentir no momento exato, se ia conseguir, se ia entrar em colapso, se ia mudar de ideia na última hora. E eu ficava pensando no que fazer em cada cenário, como estar do jeito certo para o que viesse. O dia chegou com uma manhã fria e limpa. Fomos juntos na F100. Teresa ficou quieta a maior parte do caminho, com a mão no colo, segurando um molho de chaves que tilintavam levemente nas curvas da estrada. Eu não tentei preencher o silêncio. Aprendi que o silêncio de Teresa tem textura própria e que interferir nele na hora errada é pior do que qualquer coisa.
O Robério e a Zilda estavam na frente da casa com os 3 filhos. Crianças miúdas, 2 meninos e uma menina, que ficaram parados, olhando para a gente com aquela seriedade específica de criança que entende que algo importante está acontecendo, mesmo sem saber exatamente o quê. Teresa desceu da caminhonete com o molho de chaves. Ficou parada por um momento, olhando para a casa, para a varanda, para a janela da cozinha que ela tinha pedido com aquela expressão específica que eu via toda manhã quando ela abria para o dia entrar. Para a tábua do assoalho que rangia perto da janela da sala. Eu fiquei ao lado dela, um passo atrás, um passo ao lado, o lugar que eu aprendi que era o meu, não na frente, não resolvendo, do lado. Ela respirou fundo e então caminhou até a Zilda e estendeu as chaves. A Zilda olhou para as chaves, olhou para Teresa e então fez uma coisa que eu não esperava. Não pegou as chaves imediatamente. Pôs a mão por cima da mão de Teresa, junto com as chaves, e ficou assim por um segundo, sem palavra. Só aquele gesto de mulher que entende o que está recebendo e quer que quem está dando saiba que ela sabe. Teresa tremeu, não desmoronou, não entrou em colapso, tremeu. O tipo de tremor que é o corpo fazendo o que precisa fazer para não congelar, para continuar se movendo quando tudo quer parar. E então disse, baixinho, quase para si mesma, mas eu estava perto o suficiente para ouvir cada palavra. Eu não estou abandonando ele. Eu estou escolhendo viver. A Zilda apertou a mão dela. Os meninos correram para dentro da casa antes mesmo que as mães terminassem o momento. A menina ficou parada, olhando para Teresa com os olhos grandes. E então disse, com a franqueza sem cerimônia que só criança pequena tem, "A senhora vai visitar a gente?" Teresa olhou para ela e pela primeira vez naquela manhã sorriu. "Vou", ela disse, "sempre que puder." A menina assentiu, satisfeita, e correu atrás dos irmãos. Ficamos mais uns minutos. O Robério apertou minha mão com a força de quem está grato demais para encontrar palavra. A Zilda abraçou Teresa com aquela firmeza de abraço que não é protocolo, é sustentação. Quando saímos, Teresa não olhou para trás. Eu notei isso. Ela não virou o rosto. Desceu a estradinha de olhos para frente, subiu na caminhonete, fechou a porta e olhou para a frente da estrada. "Tá bem?" Eu perguntei com cuidado. Ela ficou um momento antes de responder. "Tô", ela disse. Não do jeito que eu esperava. Tô de um jeito diferente." Uma pausa. "Tô leve, Davi. É estranho. Achei que ia me sentir vazia e me sinto leve." Eu liguei o motor. "Faz sentido", eu disse. "Faz? Faz. Você estava carregando uma coisa grande. Quando a gente entrega uma coisa grande para o lugar certo, o peso vai junto. Não a memória. O peso." Ela me olhou por um tempo. "Onde você aprendeu a falar assim?" Ela disse, com um humor suave que aqueceu alguma coisa dentro de mim. "Aprendi com uma mulher que guarda aliança em prego e guarda-chuva dentro de casa", eu disse. Ela deu uma risada pequena e verdadeira. E eu saí pela estrada com aquela risada ainda no ar entre nós dois, pensando que havia coisas na vida que a gente não aprende em livro, não aprende com pai e mãe, não aprende com os anos de trabalho e suor e lida. Aprende só quando encontra a pessoa certa no momento certo e tem a inteligência de ficar quieto e prestar atenção. A mudança não foi rápida. As coisas de Teresa foram chegando na fazenda em carradas durante 2 semanas. Não era muito, ela não era mulher de acúmulo, mas cada objeto tinha história, e cada história precisava de um lugar. Ela instalou as plantas da janela da cozinha dela na janela da cozinha nova. Pendurou o guarda-chuva bege na entrada, não para usar, para guardar. E o prego da aliança, ela trouxe o prego, não a aliança, o prego. E pregou na parede do quarto novo, no mesmo lugar relativo que estava na casa antiga perto da janela, e deixou o prego vazio. Eu olhei para aquele prego vazio por um tempo, numa tarde em que ela tinha saído para ver as cabras. Prego vazio não é prego inútil. Prego vazio é prego que está esperando saber o que vai segurar, que ainda não decidiu o que vai carregar, mas já está firme na parede, já está pronto.
Eu achei aquilo, de alguma forma, a coisa mais corajosa que eu tinha visto na vida. Capítulo 8. O que se constrói para ficar amor jovem quer chegar. Amor maduro sabe que já chegou e escolhe ficar. Essa diferença eu não teria conseguido explicar com 30 anos. Com 46, eu não precisava mais de palavras para ela. Eu vivia dentro dessa diferença todos os dias. Sentia ela na textura do cotidiano, naquelas coisas pequenas e repetidas que constroem a vida real, enquanto a gente está prestando atenção em outras coisas. Os primeiros meses de Teresa na fazenda foram de ajuste. Não foi simples. Não seria honesto dizer que foi. 2 pessoas que viveram sozinhas por anos, ela 2, eu 6, carregam hábitos que não pedem licença. Eu dormia com a janela aberta mesmo no frio, porque tinha acostumado com o silêncio do cerrado entrando livre. Ela fechava tudo porque tinha medo de bicho. Eu tomava café antes de falar com qualquer pessoa de manhã. Precisava daqueles primeiros 15 minutos de silêncio como quem precisa de ar. Ela acordava conversando, com aquela capacidade de algumas mulheres de já estar completamente presente antes que o dia tivesse terminado de começar. A gente foi negociando. Não com drama, não com ultimato, com aquela negociação miúda do dia a dia que ninguém conta quando fala de amor, mas que é onde o amor de verdade acontece. Eu aprendi a dizer bom dia antes do café, não com entusiasmo que não tinha, mas com presença que podia oferecer. Ela aprendeu a deixar a janela do quarto entreaberta, uma fresta, o suficiente para o ar entrar sem que o bicho entrasse também. Pequenas cedências, grandes arquiteturas. O sítio cresceu no ritmo que podia crescer, não no ritmo que eu queria, porque aprendi com Teresa que ritmo forçado quebra o que ritmo certo consolida. As cabras eram 12 agora, produzindo queijo que tinha conquistado 2 restaurantes da cidade vizinha e uma loja de produtos artesanais em Feira de Santana. O galinheiro novo estava pleno, barulhento, cheio daquele caos organizado que galinha tem e que Teresa administrava com uma autoridade que as aves pareciam genuinamente respeitar. A horta tinha triplicado. E havia agora, perto do riacho, daquele riacho de pedra e água fina que cortava o fundo da fazenda com uma constância que me lembrava que algumas coisas seguem o próprio caminho independente do que acontece nas margens. Os alicerces de uma casa nova. Não foi ideia minha, foi dela. Numa tarde de dezembro, Teresa tinha ido até o riacho. Ela gostava de sentar ali quando precisava pensar. Disse que a água ajudava a organizar o que estava confuso. E voltou com um galho na mão e uma expressão que eu já reconhecia. Aquela de quando ela tinha chegado a alguma conclusão e estava verificando se eu conseguia acompanhar. "Tem um plano para esse terreno perto do riacho?" Ela perguntou. "Não, sempre achei bonito demais para plantar." "Bonito demais para plantar," ela repetiu, com um humor nos olhos. "Mas para construir." Eu olhei para o terreno. Plano, sombreado no fim do dia por 2 mangueiras antigas, com o som da água chegando de uma distância que era certa, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para não invadir. "Para construir é perfeito," eu disse. "Eu quero construir a nossa casa ali," ela disse. E usou esse pronome, nossa, com uma naturalidade que me parou. Não como declaração romântica, como dado arquitetônico, como quem diz aqui vai o banheiro e ali vai a varanda. "Nossa," eu repeti. "Nossa," ela confirmou. "Essa aqui é a sua desde antes de mim. Aquela era do Marcos antes de mim. Eu quero uma que seja dos 2 desde o começo, que não tenha história que não seja a nossa." Eu fiquei olhando para o terreno por um tempo, e então olhei para ela. "Com varanda," eu disse. "Com varanda larga," ela disse. "Janela na cozinha de frente para o riacho." "E porta larga," ela disse. E eu vi nos olhos dela que ela também tinha lembrado da lista do Marcos, daquele papel quadriculado onde ele tinha escrito porta larga para entrar com criança no colo. Ela disse isso sabendo o que estava dizendo. Eu soube que ela sabia. Não falamos sobre o que aquela frase guardava. Não precisava.
Tinha coisas entre nós dois que não precisavam de elaboração, que viviam num território onde palavra é excesso. A construção começou em março. Não foi rápida, não foi perfeita. Houve atraso de material porque a chuva interrompeu o transporte por 2 semanas. Houve custo inesperado quando abrimos o alicerce e encontramos pedra que precisou de equipamento que não estava no orçamento. Houve uma discussão séria sobre o tamanho da varanda. Eu queria menor para economizar. Ela queria maior porque varanda pequena, ela disse. É varanda que não cumpre o que promete. Ela ganhou a discussão. E tinha razão. Cada parede levantada tinha o peso específico de uma escolha feita com os olhos abertos. Não era a casa de um passado que a gente estava tentando replicar. Não era a casa de um sonho que a gente estava tentando alcançar. Era a casa de um presente que a gente estava construindo tijolo por tijolo, decisão por decisão, com todas as imperfeições que construtores humanos trazem quando são honestos sobre o que são. Foi numa festa de colheita que as coisas se abriram completamente. Teresa tinha tido a ideia, como tinha a maior parte das ideias que mudaram a fazenda de dentro para fora. Uma festa simples no terreiro, para os vizinhos, para o Antônio e a família, para o Robério e a Zilda com os 3 filhos, para pessoas que tinham feito parte dessa história de formas que elas mesmas talvez não soubessem. Assamos um leitão. Ela fez 3 tipos de queijo. Um bolo de milho que o Antônio comeu 2 fatias sem cerimônia. Um doce de abóbora que ficou sobre a mesa como ouro em calda. Havia sanfona porque o filho do Antônio tocava. Havia criança correndo porque criança corre onde tem espaço e essa festa tinha espaço de sobra. Eu fiquei boa parte da noite parado num canto, observando. Esse era meu jeito antigo. O jeito de antes de Teresa ficar na margem das coisas, observando sem participar, como se o mundo fosse um espetáculo que eu assistia sem ingresso. Mas naquela noite percebi que era diferente. Não estava na margem porque não pertencia. Estava na margem porque gostava de ver aquele pátio com aquela gente, com aquela luz de fogueira e entender que aquilo era meu também. Que eu tinha ajudado a construir, não as pessoas, não a amizade, mas o lugar onde aquilo podia acontecer. Teresa veio até mim com 2 copos de suco de caju. Me entregou um sem perguntar, do jeito que ela sempre fazia com coisas que ela já sabia que eu queria. Você tá bem? Ela perguntou. Tô melhor do que bem, eu disse. Ela ficou ao meu lado olhando para o terreiro. A menina da Zilda estava dançando sozinha, perto da fogueira, com aquela ausência de vergonha que as crianças têm e que os adultos passam a vida tentando recuperar. O Antônio discutia com o filho sobre alguma coisa que envolvia muito gesto e pouco acordo. O Robério e a Zilda estavam sentados juntos numa forma que me lembrou que amor simples e duradouro tem uma postura própria. Não é o amor que se exibe, é o amor que descansa. Eu estava pensando, eu disse devagar, sem ter planejado dizer naquele momento, que há 2 anos eu estava atolado na chuva nessa estrada. Eu pausei. E que se a roda tivesse atolado 50 metros antes ou 50 metros depois, eu não teria visto aquela luz. Teresa ficou quieta, o copo nas 2 mãos. 50 metros, ela disse baixinho. 50 metros. Ela ficou pensando nisso por um momento. Eu quase não acendi a luz naquela noite, ela disse. Estava deitada com o livro e pensei em apagar e dormir. Levantei para beber água e deixei a luz acesa por preguiça. Eu olhei para ela. Preguiça, eu repeti. Preguiça, ela confirmou, com um humor nos olhos que chegou antes do sorriso. Você foi salvo pela minha preguiça de apagar a luz. Eu soltei uma risada verdadeira, do tipo que sai sem aviso e sem controle, que foi junto com o ar todo do peito de uma vez. Ela riu também. Aquele riso dela que eu aprendi a colecionar como coisa rara e por isso mais valiosa. E quando o riso foi passando, ficou aquela qualidade de silêncio entre 2 pessoas que riram juntas. E que o silêncio depois disso é de uma intimidade específica, inimitável. Eu coloquei o copo no chão,
Me virei para ela e ajoelhei. Não foi calculado. Não tinha anel no bolso. O anel veio depois, escolhido juntos, numa joalheria pequena de cidade vizinha, onde ela escolheu o mais simples de todos, com a mesma lógica que escolhia tudo. Sem excesso, sem performance, com a honestidade de quem sabe o que quer. Mas naquele momento, no terreiro da fazenda, com a fogueira e a sanfona e a criança dançando, eu ajoelhei porque precisava. Porque tinha coisas que eu precisava dizer em voz alta, diante de gente, com o corpo na postura que a tradição reserva para as palavras que não podem ser ditas sentado. A sanfona parou. Não porque eu pedi. O filho do Antônio simplesmente viu e parou. Daquele jeito que as situações verdadeiras param tudo ao redor, como se o mundo também soubesse que precisa de silêncio para testemunhar certas coisas. Teresa me olhava de cima com aqueles olhos de terra molhada, o copo ainda na mão, o rosto com aquela expressão que eu tinha aprendido a ler e que era a de quando ela estava recebendo algo que a desarmava, mas que ela não queria deixar a guarda cair completamente, porque a guarda era também uma forma de dignidade. Eu não tenho discurso preparado, eu disse. Você sabe que não sou homem de discurso. Eu sei, ela disse, baixinho. Mas tenho umas verdades que preciso dizer aqui agora, porque se eu não digo em voz alta, elas ficam só dentro de mim, e você merece mais do que ficar dentro de um homem calado. O canto da boca dela se moveu. Eu cheguei encharcado na sua porta, eu disse, sem ter pedido ajuda do jeito certo, sem saber o que estava fazendo ali, sem plano nenhum além de não passar a noite dentro de uma caminhonete atolada. E você abriu. Eu pausei. Você quase não abriu, você me disse. E eu penso nisso às vezes. Em quantas versões dessa noite existiram onde a porta ficou fechada. E fico grato demais pela versão que aconteceu. Ela piscou devagar. Você me ensinou coisas que eu não sabia que precisava aprender. Eu continuei. Me ensinou que cuidar não é resolver. Me ensinou que parceria é diferente de salvação. Me ensinou que dá para ter medo e escolher assim mesmo. Me ensinou que amor maduro não é a ausência de briga, é a decisão de resolver a briga e continuar. Os olhos dela estavam brilhando, não chorava. Teresa não chorava fácil, eu sabia disso, mas havia umidade ali que era a fronteira entre conter e não conter. Aquela tempestade não me salvou só da chuva, eu disse. Me salvou do vazio que eu tinha aprendido a chamar de vida. Eu estava convicto de que meu jeito era ficar só, que era mais seguro, mais honesto, mais limpo. E você, sem querer e sem pedir licença, foi desmontando isso. Eu pausei. Não porque você tentou, mas porque você é quem você é. E quem você é não dá para ignorar. Ela respirou fundo. Eu não te ofereço vida perfeita, eu disse. Não sou homem de palavra fácil, nem de gesto grandioso. Vou errar, vou me fechar quando deveria abrir. Vou às vezes resolver quando devia perguntar primeiro. Mas eu te ofereço isso aqui. Eu bati levemente no peito, que ficou fechado por muitos anos, e que você foi a única pessoa que entendeu que bater na porta com calma era mais eficiente do que arrombar. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Uma só. Ela não levantou a mão para enxugar. Deixou. Como quem decide que algumas coisas merecem aparecer. Você quer casar comigo, Teresa? Eu disse. Não porque a vida fica mais fácil assim. Porque eu quero acordar todo dia tendo escolhido você. E quero que você acorde todo dia tendo me escolhido também. Escolha renovada. Não obrigação acumulada. O terreiro estava completamente quieto. Ela ficou me olhando por um tempo que eu não soube medir. Aquele tempo que fica fora do relógio, que existe numa dimensão onde só existem duas pessoas e a decisão entre elas. E então ela abaixou até ficar na minha altura. Não ficou de pé me olhando de cima enquanto eu ajoelhava. Não era jeito dela. E me olhou de perto, de frente, de igual. Eu passei 2 anos convicta de que não ia querer mais nada para mim. Ela disse com aquela voz desnuda das horas verdadeiras. 2 anos achando que o máximo que eu conseguia era resistir,
continuar em pé, manter o sítio, manter a dignidade, manter o nome do Marcos com respeito. Não imaginava mais do que isso. Ela pausou. Aí chegou um homem encharcado na minha porta num temporal de março, ela disse, com um chapéu na mão e um jeito de não saber onde pôr as mãos que me pareceu a coisa mais honesta que eu tinha visto em muito tempo. Ela colocou a mão no meu rosto. Eu quero casar com você, ela disse. Com tudo que isso é, com os dias difíceis e os silêncios e as brigas que a gente vai ter e resolver. Com a fazenda, com as cabras, com a casa que ainda está sendo construída perto do riacho, com você chegando cedo na manhã de sábado e levando a trena e tendo opinião sobre cerca que às vezes eu vou discordar. Ela sorriu. Com tudo isso, Davi? Sim. Levantei. O terreiro explodiu. O Antônio I, com um grito que fez as galinhas que tinham escapado do galinheiro voar assustadas, depois todo mundo junto, numa festa que já era festa, mas que ficou maior de repente porque ficou com motivo novo. A menina da Zilda correu até a gente e segurou a mão de Teresa sem que ninguém tivesse pedido, como se ela tivesse entendido que esse momento precisava de criança para ficar completo. A sanfona voltou. E eu dancei naquela noite. Eu, que não danço, que nunca dancei, que considero que meu corpo foi construído para trabalho e não para dança. Dancei porque Teresa me puxou pelo braço com aquela firmeza tranquila que ela tinha para as coisas que decidia. E porque eu aprendi que dizer não para Teresa, quando ela já decidiu, é trabalho de alto risco sem recompensa proporcional. Dancei mal. Ela riu. Eu também. O casamento foi em maio, simples, como os dois queriam, como os dois eram. Na fazenda, debaixo das mangueiras, com as pessoas que importavam e sem as que vinham só para ser vistas. O Gilberto não foi convidado, não por rancor, por clareza. Havia pessoas que faziam parte da vida de Teresa e pessoas que tinham tentado fazer parte da vida de Teresa como forma de controle. A distinção era importante. Os votos não foram os de cerimônia padrão. A gente escreveu os próprios, cada um no seu papel de caderno, sem mostrar para o outro antes. Quando chegou a hora, ela leu primeiro, com a voz firme e os olhos em mim e a expressão de quem está fazendo uma declaração pública de algo que já é privadamente certo. Prometeu presença, não perfeição. Prometeu o direito de discordar e a obrigação de resolver. Prometeu dividir o peso sem tomar o peso. Prometeu a janela aberta, uma fresta para o ar entrar, e eu soube que ela estava falando de mais do que janela. Quando foi minha vez, eu abri o papel. Olhei para as palavras que eu tinha escrito na madrugada anterior, com a letra grande e torta de homem, que não escreve muito. E então guardei o papel no bolso. Porque na hora que veio, as palavras que eu tinha escrito pareceram pequenas para o que eu queria dizer, e as palavras que vieram foram outras, diferentes, que eu não sabia que estavam esperando. Eu prometo, eu disse, aparecer. Todo dia, de alguma forma, aparecer. Nos dias que eu souber como e nos dias que eu não souber. Nesses, especialmente. Prometo não confundir silêncio com ausência, mas prometo trabalhar para que o silêncio entre nós seja sempre do tipo bom, o tipo que descansa, não o que afasta. Prometo caminhar do seu lado, não na frente resolvendo, do lado, como você me ensinou que é o lugar certo. Ela estava com os olhos fechados enquanto eu falava. Quando eu terminei, ela os abriu. E havia naqueles olhos de terra molhada uma coisa que eu levei um tempo identificando, porque não era a expressão que eu tinha visto muitas vezes na vida. Era paz. Não a paz de quem desistiu, a paz de quem chegou. Os anos que vieram não foram sem custo. Houve seca que machucou a produção num verão inteiro e que nos obrigou a usar a reserva que tínhamos guardado com cuidado. Houve uma pneumonia que me pegou no inverno seguinte e que Teresa tratou com uma combinação de xarope caseiro, antibiótico e uma paciência que eu não merecia e que ela ofereceu assim mesmo. Houve discussão sobre dinheiro, porque sempre há, quando duas pessoas juntam não só vida, mas também conta.
Houve noite em que os dois ficamos quietos de mágoa e que só a manhã seguinte resolveu, porque a noite às vezes não tem luminosidade suficiente para resolver. Mas houve também, e houve muito, e o muito é o que fica, o café da manhã que ela preparava e deixava na mesa antes de ir para o galinheiro, sabendo que eu ia acordar sozinho e que café na mesa é a forma mais simples de dizer eu pensei em você antes de sair. Houve a tarde em que chegamos dos dois juntos às cabras e ficamos em silêncio, encostados na cerca, olhando o pôr do sol do cerrado, que é desse laranja específico que não existe em outro lugar do mundo. Houve o dia em que a casa perto do riacho ficou pronta, com a varanda larga e a janela da cozinha de frente para a água e a porta larga, e que a gente ficou parados na soleira sem entrar. Os dois, só olhando para dentro, como se precisassem de um momento antes de inaugurar. Foi ela que entrou primeiro. Foi ela sempre que entrou primeiro. Às vezes, quando a noite fica quieta e o riacho lá no fundo faz aquele som constante de coisa que segue, sem pedir permissão, eu me sento na varanda larga que ela queria mais larga do que eu achava necessário, e agradeço ter perdido aquela discussão. E fico pensando naquela noite de março, na chuva que não teve pena, no barro que engoliu a roda, na luz que eu quase não vi porque quase não olhei para o lado certo, na porta que ela quase não abriu porque quase apagou a luz por preguiça. 50 metros, uma luz acesa por preguiça, um homem com chapéu na mão que não sabia onde pôr as mãos. A vida inteira depende de coisas que não têm tamanho proporcional à consequência. Eu aprendi que solidão não é falta de gente, é falta de lugar onde a gente pode ser inteiro. E que quando a gente encontra esse lugar, e às vezes esse lugar tem rosto, tem nome, tem olho de terra molhada e guarda-chuva bege dentro de casa, a solidão não some de vez. Ela só vai ficando menor, do tamanho certo, como o medo, como a dor. Como tudo que é real e que a gente aprende a carregar não porque deixa de pesar, mas porque aprende que não precisa carregar sozinho. Teresa vem para a varanda com 2 xícaras de café. Me entrega uma sem perguntar. Senta ao meu lado. O riacho faz seu barulho de coisa que não para. E a gente fica quieto junto, que é o silêncio mais difícil de construir e o mais valioso de ter. O tipo que só existe entre pessoas que escolheram ficar. E que todo dia, de novo, escolhem de novo, fim.